Oi, pessoal, nós estamos aqui nessa tarde. Estou aqui em companhia do pastor Rogério nesse bate-papo que a gente vai ter aqui sobre a igreja com um papel relevante na sociedade e na área social. Então, eu estou apresentando aqui o pastor Rogério Cardoso, pastor presidente da igreja Ademai, a qual eu faço parte, ao qual ele é meu pastor, que vai estar aqui com a gente nesse bate-papo gostoso aqui nessa tarde. Boa tarde, pastor Rogério. Boa tarde, Isni. Boa tarde a todos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que possamos ter uma tarde prazerosa aqui, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma pergunta, já para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Qual a sua visão em relação à igreja nesse contexto social? Seja ajudando a cidade, seja ajudando uma comunidade carente. Qual o papel da igreja nessa área social? Isni, a pergunta é muito boa e muito propícia para esse momento, né? A nossa igreja em si, ela tem uma visão de incluir pessoas. E essa inclusão, ela vai muito além do que simplesmente um culto. Então, a gente precisa ter também a área social. A Bíblia nos ensina que Jesus, ele alimentava a vida espiritual das pessoas, mas Jesus também era o mesmo que multiplicava o pão e os peixes, porque o povo também precisava comer. Da mesma maneira, a igreja precisa não apenas pensar apenas no espiritual. A igreja, se ela tem uma função na terra, que é também cuidar de pessoas, é ajudar pessoas, é caminhar com pessoas e é dar destino para pessoas. Então, a visão da igreja na área social, ela precisa ser aberta para trabalhar exatamente esses pontos que eu acabei de colocar, aonde, infelizmente, hoje, nós falhamos e falhamos bastante. Na verdade, a igreja, ela acaba sendo um braço social do governo municipal, porque às vezes a gente fica só esperando pelos governantes fazerem alguma coisa, sendo que a igreja tem esse papel relevante de poder estar ajudando a sociedade, principalmente aqueles menos favorecidos, as pessoas que têm as suas necessidades. Eu acredito que Jesus nos ensina na Bíblia, pela igreja primitiva mesmo, né, que eles alimentavam as pessoas do lado espiritual e também no material, né? Então, a minha preocupação maior nos dias de hoje será que nós estamos desenvolvendo esse papel, não só como igreja, mas como cidadão, de ajudar o próximo, daquele que tem um pouco mais, poder ajudar aquele que tem um pouco menos? O que você acha em relação a isso? Eu acho que a igreja, nesse ponto, volta um pouco naquilo que eu acabei de falar. É uma visão que precisa ser aberta, porque foi delegado o poder religioso para a igreja. Mas a igreja se esquece que ela tem uma forte influência pública, não na cidade, como no estado, como no país. E a igreja, ela precisa começar a ser mais vista com esse ponto. Por quê? Porque é um ponto que a própria igreja abandonou. A própria igreja deixou isso de lado. Abandonou quando decidiu passar para o poder público aquilo que Jesus colocou nas mãos da igreja. Então, há uma autoridade na mão da igreja, há uma autoridade na mão do povo de Deus que precisa ser trabalhada. E eu entendo que, uma vez que a igreja tomar o seu posicionamento, a missão do governo é investir nesse trabalho, porque a igreja vai poder apoiar a prefeitura, os vereadores, o prefeito, o governador e assim por diante. Eu me recordo no tempo da pandemia, quando houve muita falta de alimento para as pessoas. Eu me recordo que nós, como igreja, arrecadamos, acho que foi mais de 1 tonelada de alimentos. Mais de 1 tonelada de alimentos. A gente arrecadou com pessoas e a gente ajudava pessoas. Sim. Então, era pessoas ajudando pessoas. Uma coisa que eu aprendi é que as pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Então, eu acredito que se a gente começa a ter esse conceito de que tudo começa a partir de nós, eu acredito que a gente pode mudar uma cidade, porque é muito fácil a gente ficar apontando os erros, apontando pessoas, mas e nós? Né? O que a gente está fazendo? O que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Né? Eu acredito que se você tem ali, que seja um quilo de feijão e tem alguém ali precisando, não custa nada você repartir. Né? Eu acho que a gente tem que partir desse princípio, que as coisas mudam quando a gente muda. É uma visão primitiva, né, Isni? É uma visão da igreja primitiva. A missão era: o que eu tenho em casa eu divido com aquele que não tem.
né? Porém, o brasileiro em si, o ser humano, ele foi se tornando egoísta ao nível de querer só para si, sempre só para si, tudo para ele. E as pessoas estão sofrendo por trás disso aí, exatamente por essa falta de amor, por essa falta de compaixão, por essa falta de zelo por vidas, né? O maior investimento do homem é investir em outro homem, né? O nosso maior investimento é investir em pessoas para que a gente possa ter um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor. Tudo depende da gente. Infelizmente, isso está sendo tirado aos poucos do brasileiro, do ser humano em si, né? Mas nós estamos aqui acreditando no novo. E o novo é isso, é trabalhar novamente essa visão para que as pessoas voltem a se dedicar mais a pessoas. Hoje em dia se investe em robô, se investe em computação, se investe em tanta coisa e não se investe mais no ser humano. Ao contrário, as escolas estão falidas. As escolas aqui no nosso município estão destruídas. Não se investe mais nos alunos, não se tem o carinho com pessoas como se deveria ter. Pessoas morando na rua e nós, a igreja, faz trabalho para cuidar dos moradores de rua, né? A nossa igreja em si, ela faz trabalho, outras igrejas estão desenvolvendo trabalho para cuidar das pessoas que estão na rua, estão lá desprezadas, jogadas. E é triste para nós a gente olhar para isso e ver que ninguém se comove, ninguém sente desejo de mover algo por essas pessoas. Então nós como igreja precisamos despertar nisso aí e muito ainda tem que se evoluir nessa área. Eu entendo que nesses dias que a gente tem vivido, nesses dias atuais, essa conscientização de poder fazer algo por alguém a partir de nós e não esperar o próximo se mobilizar, eu acho que é muito importante. Há alguns anos a gente tem desenvolvido um projeto como igreja, onde a gente tem várias pessoas de várias denominações agindo no mesmo propósito, que é o quê? Ajudar as casas de recuperação, na verdade as extintas casas de recuperação, né, onde a gente levou alimento, roupa, a gente percebia qual era a necessidade e a gente trabalhava em cima disso de forma voluntária, sem ajuda governamental, simplesmente por amor a vidas. Então, que esse trabalho ele continue atendendo os abrigos, atendendo os asilos, as comunidades, né, onde houver necessidade. Então é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo e a tendência é a gente continuar, mas para que isso aconteça a gente precisa desse movimento, a gente precisa de pessoas que ajudem, porque a gente ajuda o próximo com doação de pessoas. As pessoas doam alimento, as pessoas doam roupas, as pessoas doam muitas vezes até medicação e através disso a gente abençoa essas pessoas. Então, na verdade, esse projeto que a gente tem, que é um projeto igreja, ele vai onde houver necessidade. E eu entendo que esse é o momento de cada um se levantar. Nós precisamos fazer a nossa parte, independente da religião, mas nós precisamos ter esse conceito dentro de nós, que as coisas vão mudar a partir de nós. Então, não podemos ficar esperando que alguém faça. Comece por você mesmo, né? Comece abençoando alguém, né? Comece dando atenção para alguém. Hoje em dia as pessoas elas precisam de atenção, pastor. Você vê que a gente para muitas vezes numa fila de lotérica, comenta sobre o tempo, a pessoa já descarrega a vida inteira ali porque ela quer falar, ela sente uma necessidade muito grande de falar. E nós estamos aqui para ouvir, precisamos ouvir e de alguma forma ajudá-las. Não seria mais fácil se a igreja tivesse apoio do governo para fazer o social? Eles nem sabem o que acontece? Ninguém sabe fazer o social da cidade como a igreja. A igreja sabe onde tem que atuar. A igreja sabe onde tem que agir. A igreja sabe onde tem que atacar. O governo não sabe porque o governo não ouve pessoas. A prefeitura não ouve o cidadão. A prefeitura ouve o que lhe apraz. O que é para eles. A igreja, nós estamos no meio do povo e a diferença é exatamente essa. Jesus não era fariseu de ficar na sinagoga, Jesus estava no meio do povo. E é isso que a Bíblia nos ensina, estar no meio do povo. Nós estamos no meio da população carente. Nós entramos aonde o prefeito não entra, aonde os vereadores não chegam. Mas quando chega a época da política, eles colocam uma fotinha no cartaz, o povo lá.
E não é isso que eles precisam. Se nós queremos trabalhar por mudança em Itanhaém, nós precisamos trabalhar por mudança hoje, trabalhar por mudança agora. Então, esse é o ponto fundamental. Ninguém faz o social como a igreja faz. Então, o que teria que ser feito? Teria que ter uma porta aberta para a igreja poder entrar e falar, tal área precisa de apoio. E não tem isso aqui. Pelo contrário, como você acabou de falar, nós arranjamos recursos para poder atender pessoas que era para a prefeitura apoiar. Era para ter um recurso exclusivo para isso. Mas não, nós temos que fazer a famosa vaquinha entre nós, fazer arrecadações entre nós para poder ajudar pessoas. Esli, só na nossa igreja, são mais de 6 famílias que nós suprimos necessidades básicas todo mês. Você sabe o que é isso? Não tem Bolsa Família, não tem nada que possa mudar isso aí. É nós que estamos lá, é nós que visitamos, é nós que apoiamos, é nós que cuidamos. Precisa ir para o médico, é nós que colocamos no carro. E muitas vezes passamos por tantas humilhações. Então, o nosso pedido aqui hoje, nesse bate-papo, é que o próximo governo, para esse próximo ano que vai entrar, tenha essa visão aberta para o social da cidade, que não tem. Infelizmente não tem. Infelizmente não tem. Porque a gente pode até ter equipes técnicas para fazer essa parte social, mas a gente precisa dessa parte humana, que vai aonde ninguém pode ir muitas vezes, né? É essa parte que a igreja tem que fazer, ela tem que identificar o problema, ela tem que captar a situação das pessoas e por ali abrir portas. Porque o que acontece? A gente identifica o problema da família ou da comunidade e a gente precisa, sim, do governo, como o senhor acabou de falar, para poder abrir uma porta e a gente fazer o encaminhamento dessas pessoas. Porque não é só o assistencialismo, a gente precisa cuidar dessas pessoas. A gente não pode só dar a isca para a pessoa, a gente precisa ensinar a pessoa a pescar. Mas para isso, a gente precisa de ajuda, né? De uma ajuda que só o governo municipal pode abrir essa porta para a gente. Então, que a igreja em si, ela se torne mesmo um braço, né, para esse próximo governo que vai entrar, um braço social para poder identificar esses problemas, né, e poder contar, né, com essa parte técnica. A gente está aqui com a parte do coração, a parte humana, mas a gente precisa também de uma parte técnica, a gente precisa de ajuda também. Por quê? Porque esse conjunto vai ajudar a sanar os problemas da nossa sociedade, dos menos favorecidos, que é o terceiro setor, onde muitas vezes é esquecido. Então é nessa área que a gente precisa atuar, continuar atuando, porque mesmo sem ajuda a gente vai fazendo conforme as nossas forças, né? A gente não tem recurso próprio, mas é um ajudando o outro e a gente vai ajudando e compartilhando com pessoas. Mas se a gente tiver uma porta aberta, se a gente tiver um respaldo, né, do nosso governo, com certeza a gente vai além e vai ajudar a tirar essas pessoas dessa crise, dessa situação em que elas vivem. Pastor, o que você acha, qual é a sua visão em relação do cristão com a política? Pode se envolver, não pode? O que você acha em relação a isso? Bom, vou responder numa palavra só: necessário. Antigamente havia um grande preconceito em cristãos se envolver com política, porque eles diziam que são duas coisas que não se misturam. E realmente a gente entende que a nível de diálogo, religião, política e futebol não se discute. Mas a gente entende que hoje é necessário a gente ter pessoas que nos representem lá dentro. Exatamente por isso que pelo que a gente acabou de falar. Não tem uma porta aberta hoje. Então, quando nós temos um cristão lá dentro para nos representar, significa que nós teremos acesso a algo. Exemplo, Esni, hoje nós temos aí uma grande parte da população que sofre com uma coisa chamada crise de ansiedade ou depressão. E isso não são tratamentos baratos, não são tratamentos simples de se fazer. E não é simplesmente o pastor chegar e fazer uma oração que resolve. Não, é necessário acompanhamento médico, com terapeuta, psicólogo e muitas vezes até psiquiatra. E nós não temos isso em nossas mãos. Agora imagine o quanto a igreja poderia avançar
se tivesse o apoio hoje, uma porta aberta dentro do governo municipal que desse acesso a pessoas que a igreja está buscando. Por quê? São lugares onde o prefeito não vai, os vereadores não vão, mas a igreja está lá. A igreja está lá, é a igreja que pega a causa, é a igreja que traz a causa. Se tiver o apoio técnico que você acabou de falar, nós teremos com certeza uma grande evolução em tratamentos de pessoas que precisam. Tratamento de pessoas que sofrem de problemas de drogas, vícios. A igreja está lá, o político não está. A equipe técnica não está lá, mas a igreja está lá. E por estar lá, se tiver uma porta aberta lá dentro por esse cristão que foi eleito pela igreja, que está lá representando a igreja, é uma porta aberta para avançar tratamentos, para cuidar de pessoas. Você sabia que eu mesmo já apoiei, Esli, muitas pessoas e coloquei dentro de casa de recuperação que a família não tinha condição de pagar. E hoje, para colocar alguém para internar hoje, é pago. Tem um valor a ser pago, mais uma cesta básica e higiene pessoal, que tem que ser colocado. E graças a Deus, pelo pequeno conhecimento que eu tenho, e amigos e parceiros de caminhada, eu consegui internar tantos jovens, tantas pessoas que queriam ser tratadas, precisavam ser curadas. Agora eu penso, se nós tivéssemos uma equipe técnica da prefeitura, trabalhando, deixando a porta aberta para atender essas famílias, para atender a igreja quando chegasse com um pedido, será que Itanhaém não seria melhor? Será que não iria evoluir mais esse trabalho na cidade? Não é só agora um social, mas é a parte da saúde física e mental do povo também. E tudo isso contribui para o espiritual, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas veem como uma rivalidade, e na verdade não é uma rivalidade, a gente quer trabalhar em parceria, a gente quer trabalhar em conjunto com o município, né? Identificar o problema e poder chegar e ter uma porta para a gente chegar e falar assim, olha, nesse bairro, nessa comunidade está acontecendo isso, o que que a gente pode fazer para ajudar? Porque o intuito nosso da igreja é ajudar as pessoas, né? A gente está aqui no intuito de ajudar, a gente está aqui no intuito de ser um braço para o governo municipal. Então não é uma rivalidade, não é uma disputa, muito menos placa de igreja, se é a igreja A, a igreja B, a igreja C. Não, a gente tem um objetivo, uma meta, um foco em comum, que é ajudar as pessoas, né? Que é poder fazer da nossa cidade uma cidade melhor, que é a gente poder olhar para as pessoas, né? E poder ter algo para oferecer. E muitas vezes não é nem o material que a pessoa quer, né? Hoje em dia, como o pastor falou, as pessoas estão sofrendo de doenças psicossomáticas, é muita gente com ansiedade, é muita gente com depressão. Eu mesmo estou cuidando de uma célula, né, que o senhor sabe, na minha célula, a maioria tudo tá lá, vem com esses problemas de depressão, de ansiedade, tem dificuldade muitas vezes em conseguir um médico, né, porque a gente sabe que a demanda tá muito alta, a gente está passando por um problema de saúde na cidade. Então, assim, a gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para romper, na verdade, esses tabus, esses preconceitos, porque não é uma rivalidade, simplesmente a gente quer trabalhar em conjunto para poder ajudar a nossa cidade e fazer um Itanhaém melhor. A gente precisa abrir essa visão. Então, como a gente estava falando, hoje é necessário. É necessário ter pessoas que nos representem lá dentro. Como hoje, graças a Deus, nós temos uma grande frente de parlamentares como deputados, senadores, governadores, atuando já dentro dessa área, mas em Itanhaém nós precisamos romper isso também e colocar o máximo de pessoas para nos representar, exatamente por isso, porque a igreja ela não é ouvida. Se a igreja fosse ouvida, a cidade seria melhor, o governo seria melhor, as coisas aconteceriam melhor. A gente sabe que, infelizmente, há muita corrupção, não só no meio dos políticos, mas também até nas igrejas, infelizmente, isso acaba acontecendo. Mas o que nós não podemos fazer é nos dobrar e nos render. Assim, é trabalhar para que isso possa mudar na nossa cidade. Então, é necessário, nós precisamos ter pessoas que amem não o povo apenas, mas que amem o reino de Deus. Porque se essa pessoa que entrar, ela amar o reino de Deus, com toda certeza, as pessoas serão incluídas, porque o reino de Deus é incluir pessoas. E para mim, é isso. Então, a gente está finalizando agora o nosso bate-papo aqui com o pastor Rogério Cardoso, presidente da ADEMAI ali
no Savoy, né? Essa igreja que tanto zela por missões, que tanto está aí desbravando, ainda com dificuldade, desbravando essa cidade afora aí para ajudar o necessitado, para ajudar o próximo. Nós estamos juntos nessa caminhada, fazemos parte da mesma missão, fazemos parte do mesmo reino. Se você quiser participar conosco também, é só chegar. Eu estou agradecendo aqui a você que ficou aí prestando atenção em cada fala, prestando atenção aqui na nossa entrevista, no nosso bate-papo, e já te convido para a próxima. Se você tiver alguma pergunta que você quiser fazer, você manda aí no direct, tá aí o arroba, né, o endereço que você pode estar acessando, faça a sua pergunta, que com certeza na próxima entrevista aí vai ser um outro pastor, um outro tema, mas a gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas. Eu convido você, não fica de fora não. E eu convido você que está aí do outro lado para a nossa próxima entrevista, trazendo sua pergunta, sua dúvida, que com certeza a gente terá o prazer enorme de te responder. É isso aí. Fiquem com Deus e bora recomeçar.